Pouco tempo depois da saída de Christian Horner, um dos pilares emocionais e estratégicos da Red Bull por mais de uma década, e inegavelmente a face pública da equipe campeã, a escuderia vive uma transformação sísmica que se aprofunda muito além de uma simples reorganização de organograma. Essa mudança não é apenas administrativa, ela atinge a identidade central, o DNA competitivo e, essencialmente, a própria alma do time que reescreveu os recordes de domínio na era híbrida da Fórmula 1. A notícia que agora se consolida nos corredores mais reservados do paddock europeu é que Helmut Marko, o conselheiro especial, uma figura quase mítica que esteve ao lado do falecido Dietrich Mateschitz desde os primeiros rascunhos da equipe e o mentor implacável do programa de jovens pilotos, está se preparando para uma saída definitiva ao término da presente temporada. Esse movimento, percebido como silencioso, meticuloso em seu cálculo, mas, na visão de muitos, inevitável diante do novo cenário corporativo, não apenas sinaliza o encerramento de um capítulo, mas sim o funeral definitivo de uma era e o prelúdio de uma fase operacional e cultural completamente distinta em Milton Keynes. Com a lacuna deixada pela morte de Mateschitz, Oliver Mintzlaff ascendeu à direção corporativa da Red Bull GmbH, impondo uma visão marcadamente mais empresarial, politicamente calibrada e significativamente menos tolerante ao estilo impulsivo, agressivo e de alto risco que historicamente guiou a Red Bull Racing. O antigo modelo priorizava a audácia, assumir riscos monumentais, tomar decisões relâmpago e, acima de tudo, blindar personalidades fortes e até controversas, desde que entregassem resultados estrondosos. O novo paradigma exige o oposto: padronização de processos, comunicação estritamente controlada e uma margem mínima para atitudes que possam gerar ruídos externos, controvérsias ou tensões geopolíticas no esporte. Marko, em sua essência, personifica exatamente essa filosofia em extinção. Por mais de 20 anos, ele foi o guardião inabalável de uma filosofia esportiva quase selvagem, a meritocracia radical, onde apenas os mais rápidos, os mais famintos, sobrevivem. Ele não hesitou em ceifar carreiras promissoras com uma frieza estratégica notória, enquanto simultaneamente construiu campeões globais com uma convicção messiânica. Seu legado vai de Sebastian Vettel a Max Verstappen, transformando jovens promessas em estrelas globais de inquestionável domínio. E, acima de tudo, ele foi o arquiteto e o principal defensor de uma decisão que redefiniu o esporte moderno: promover Max Verstappen à Fórmula 1 aos 17 anos, jogando-o na brasa sob pressão imensa e contra a opinião quase unânime do mundo inteiro. A dinâmica que existe entre Marko e Max Verstappen transcende as fronteiras do profissionalismo ou da mera estratégia de equipe. Ela se estabeleceu como um pacto de lealdade e confiança mútua, que literalmente desenhou a carreira do piloto e remodelou o eixo de poder da equipe inteira. Marko atuou como o protetor, o escudo e o fiador de Max, nos momentos de turbulência e nos dias de baixo desempenho. Em contrapartida, Max Verstappen nunca se esquivou de declarar publicamente que sua permanência de longo prazo na Red Bull estava intrinsecamente ligada à manutenção das pessoas que, no início, estenderam a mão e acreditaram em seu talento bruto quando ninguém mais o fazia. Agora, com a saída iminente de Marko, esse pilar de sustentação emocional e estratégica está sendo removido. A pergunta que começa a ecoar com uma intensidade perigosa pelos corredores e motorhomes do paddock é a mais ameaçadora que a Red Bull poderia enfrentar. A saída dessas figuras históricas é o gatilho que fará Verstappen vestir outra cor em um futuro próximo? A existência de um contrato formal até 2028 é um fato incontestável. No entanto, é sabido que contratos na Fórmula 1, especialmente os que envolvem campeões do mundo, quase sempre contêm cláusulas de portas laterais ou gatilhos de desempenho/estruturais, frequentemente ativáveis quando a equipe passa por mudanças profundas que alteram a essência de sua competitividade ou a estabilidade de sua gestão. Este cenário de incerteza não é meramente especulativo. Não é uma coincidência trivial que pelo menos 3 engenheiros de alto escalão diretamente ligados ao lado do boxe de Verstappen tenham recentemente deixado seus cargos, muitos citando a mudança de ambiente ou falta de clareza na nova gestão como fatores. Isso ocorre às vésperas de um dos maiores e mais arriscados desafios técnicos da última década. A Red Bull Powertrains, RBPT,
a fábrica de motores interna assume pela primeira vez o protagonismo no desenvolvimento e fornecimento da unidade de potência, agora em parceria estratégica e complexa com a Ford para o regulamento de 2026. Um projeto dessa magnitude exige uma tríade fundamental: perfeição técnica, estabilidade gerencial e continuidade operacional, justamente os elementos que mais parecem estar em falta em Milton Keynes. A turbulência política e a transição gerencial, portanto, coincidem no pior momento possível com a transição técnica, criando um risco sistêmico completamente novo e amplificado para a hegemonia esportiva da equipe no futuro imediato e a longo prazo. Enquanto a Red Bull se esforça para reescrever seu próprio DNA corporativo, as equipes rivais mais poderosas observam a situação com uma atenção predadora e absoluta. Na Mercedes, Toto Wolff está plenamente ciente de que Verstappen não é apenas um piloto. Ele é um catalisador de mudança que pode reverter a trajetória de qualquer equipe em crise de desempenho. Wolff testemunhou esse poder em primeira mão com a chegada de Lewis Hamilton à sua equipe, e entende o peso estratégico, moral e técnico que uma contratação dessa magnitude carrega para o moral da rival. Paralelamente, a Aston Martin de Lawrence Stroll oferece uma proposta que pode ser percebida como ainda mais sedutora. Um megaprojeto moldado inteiramente ao redor do piloto, com recursos financeiros ilimitados e, crucialmente, o retorno da Honda, a fabricante japonesa cuja unidade de potência ajudou Max a construir seu reinado de títulos como parceira oficial de fábrica. A ausência de dinheiro não é um problema para Aston Martin, e a ambição de Stroll é notoriamente ilimitada. A possibilidade de ser o personagem central e fundador de um novo capítulo heróico, tirando uma equipe do anonimato para o topo, pode ser exatamente o tipo de desafio histórico e motivacional que Verstappen busca em o ponto de inflexão de sua carreira. Todo esse xadrez político e esportivo se desenrola sob a cortina de fumaça da Red Bull, que tenta manter um discurso público de tranquilidade organizacional, insistindo que a saída de figuras-chave é parte de uma reorganização natural e necessária para a escala global da empresa. Mas para quem realmente compreende as engrenagens internas e a cultura de alto desempenho do time, a explicação é insuficiente. O estilo que pavimentou o caminho para os maiores sucessos, a liberdade criativa quase anárquica, a audácia técnica sem precedentes e a lealdade inquebrável entre suas figuras mais fortes, está sendo deliberadamente substituído por algo mais burocrático, mais genérico, mais cauteloso, tornando a Red Bull perigosamente parecida com qualquer outra organização esportiva global. É exatamente nesse ponto de ruptura cultural que surge a grande e definidora dúvida para o futuro. Uma Red Bull que se tornou domesticada, corporativa e avessa a riscos, ainda terá a capacidade de ser a Red Bull dominante da Fórmula 1? A história recente do automobilismo e particularmente da Fórmula 1 ensina que as hegemonias não se quebram apenas por uma perda marginal de velocidade aerodinâmica ou potência de motor. Elas, em última análise, colapsam quando a identidade cultural se perde. Quando o piloto mais importante, a figura central da performance, deixa de sentir que está em um ambiente que o protege e o maximiza. Quando a própria equipe deixa de ter clareza sobre quem ela realmente é e qual filosofia a levou ao topo. O novo carro de 2026, com a unidade de potência da RBPT Ford, tem potencial para ser tecnicamente brilhante. Pode ser competitivo o suficiente para manter Verstappen no topo e defender seu legado. Mas, se o carro falhar, se o clima interno continuar a se desgastar em meio a mais saídas, se ele começar a sentir que está desperdiçando seu auge em um ciclo que não consegue mais acompanhá-lo com a mesma determinação e foco no esporte, Max pode, simples e de forma irrevogável, decidir que seu ciclo em Milton Keynes se completou. E é um axioma no esporte. Quando um campeão do calibre e da influência de Verstappen munca de caminho, toda a Fórmula 1 se realinha e se move com ele, prometendo o realinhamento de poder mais dramático que o esporte viu em décadas.